Galera, esta aqui é a RX 590, é a placa da linha Radeon mais recente lançada no mercado e tem o objetivo de substituir, de ser uma sucessora da RX 580. Ela faz parte de um segmento bem importante para a maior parte dos gamers, que é esse meio termo entre performance e custo. Esse segmento intermediário costuma trazer um excelente balanço entre custo-benefício e é por isso que modelos como a 580, agora a 590 e também a GTX 1060 de 6 GB, que é a rival direta desses modelos aqui, costumam ser as placas que a gente indica muitas vezes para a galera que quer montar um PC gamer, que é bom desempenho, mas também não quer gastar tanto assim com as placas high-end. O que nós vamos fazer aqui é um gameplay para mostrar a performance para vocês dessa placa em Full HD e também dar uma arriscada aí em, quem sabe, o Quad HD, já que nós já temos no ar um comparativo entre ela e os outros dois modelos, sua antecessora 580 e a GTX 1060, e ela traz uma leve margem de performance sobre elas, então ela consegue trazer um pouco mais de desempenho. A gente pode testar, ver se dá para levar além do Full HD, começar a jogar mais games em Quad HD, principalmente se a gente mudar um pouquinho as configurações gráficas. Então, antes de a gente começar o gameplay, eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho de como está a configuração do sistema que nós vamos usar. Nós temos aqui um Core i9 9900K, é uma bancada aí com muita performance, então nós temos um total aí de 16 GB de memória RAM. Então, na parte de processador não devemos ter problema, nós temos uma CPU de alto desempenho. Enquanto que a placa em si é essa aqui, a Radeon RX 590, que ela vem aí equipada com 8 GB de memória, assim como a RX 580 tinha versões nessa capacidade, e tem configurações muito parecidas com a da 580, vê que nós temos aqui 2304 shaders, que era a mesma configuração da 580, mudou a GPU, aqui nós temos a Polaris 30, então é uma GPU mais recente, mas veja que em especificações ela lembra muito a RX 580. O que muda é, por exemplo, aqui o GPU Clock, vê que 1560 MHz é bastante alto, porque nós tínhamos frequências bem mais baixas que isso quando nós trabalhávamos com as 580, nós vimos elas nas casas aí dos 1200, 1300, ter ela no clock de 1560 já nos dá um indicativo do quanto nós temos aqui uma frequência mais alta e é uma das principais novidades. A série 590 trocou a litografia para 12 nanômetros, então nós tínhamos 14 nanômetros, trocou a forma de fabricação para 12, e isso possibilitou aí, entre outras características, conseguir subir um pouquinho mais os clocks, e é por isso inclusive que ela entrega um pouco mais de desempenho. Bom, é hora de a gente dar uma olhada como os games estão rodando, vamos começar a nossa bateria de testes. E vou começar aqui com Doom, nós vamos ver como é que ele está se saindo na API Vulkan. Deixa eu mostrar para vocês como está a configuração. Nós temos o game rodando neste momento em Full HD e a qualidade é o preset do Ultra e API, né, para dar uma olhada na Vulkan, estamos usando ela por enquanto. Nós temos estatísticas tanto do jogo aqui na parte direita da tela, que é feito o próprio relatório do próprio Doom, e também colocamos em ação ali o Riva, para a gente ir acompanhando a taxa de quadros enquanto a gente joga. Para quem quiser saber como é que a gente organiza isso na tela, nós temos já um tutorial, tanto em vídeo quanto artigo em texto, mostra bem certinho como é que a gente faz para deixar as estatísticas aparecendo em tempo real enquanto a gente joga. Acredito que não vai ser um problema para esse nosso hardware, já que, né, o Doom na Vulkan é muito leve na parte de CPU e de GPU, e eu duvido que o Core i9 vá ser um problema ao longo do nosso vídeo, mas veja que nesse momento a gente roda esse game a 140 FPS. Teve uma explosão ali que deu até um pico ali no frame timer, mas vê que é maior parte do tempo a gente está com altíssima taxa de quadros. Deixa eu ir lá pegar ele. Mesmo para um jogo de ritmo frenético como o Doom, 150 FPS é muito. Esse jogo a 60 FPS já estaria de excelente tamanho para a maior parte dos gamers. Não morra, Diego. Já seria uma excelente pedida jogar esse jogo a 60 FPS, imagino que 140 FPS então seja melhor ainda. Nós estamos traindo toda a performance da RX 590, vê que ela está 100% de uso o tempo todo. Tá muito fácil isso aqui, então o que nós vamos fazer? Eu vou primeiro dar uma olhadinha no que acontece no Quad HD, que já que é uma configuração que... Eita! Pode ser que o gamer, principalmente se o jogo rodar leve como isso aqui, pode ser uma configuração para se cogitar, principalmente por causa do ganho de performance que a 590 coloca sobre a 580. Então pode ser que valha a pena jogar nessa configuração um pouquinho mais potente. E nós estamos na escala de resolução aqui por causa da placa de captura nossa, que funciona em Full HD, mas eu deixei aqui pronto a super resolução dinâmica da AMD, que está me possibilitando subir aqui para
renderizar esse jogo em 1440p, né, ou como às vezes o pessoal chama aí 2,5K, ou também, principalmente nos celulares, o pessoal prefere chamar de Quad HD. Vamos ver se essa subidinha de resolução vai possibilitar a gente manter uma boa taxa de quadros. Bom, mesmo trazendo para o Quad HD, vê que a nossa taxa de quadros continua muito alta. A maior parte do tempo acima dos 80, 90 FPS, batendo em muitos casos mais de 100 FPS. Não pulo tão alto quanto... Eu pulo muito alto. Eu subestimo as capacidades do Dungai. Pegar uma Madaruzinha, que será algo bem-vindo. Tá rodando tão alto que eu tô a fim de fazer o seguinte, vamos forçar a barra. Eu acho que a Vulkan e a performance aí da 590 quase dá para querer jogar esse jogo em 4K. Vou vir aqui, vídeos. Vamos por 4K só para ver qual é. As estatísticas do Riva estão minúsculas no canto da tela. Vocês precisam ver com lupa. As estatísticas do Doom também não estão em bom estado, mas vamos ver se a gente consegue uns 60 FPS. E olha, não faltou tanta coisa não, hein? A gente passou bem perto de jogar 60 FPS. Vem cá. A gente está passando bem perto de conseguir 60 FPS. Em 4K com a 590. Isso mostra situações de jogos que ou são muito leves ou são muito otimizados, como é o caso aqui do Doom, que é um jogo que roda excelente na Vulkan. A gente quase consegue jogar em 4K com essa placa. Não é uma situação que vai acontecer em todos os games, a gente já vai testar mais pra frente outros níveis de performance, mas se o jogo for leve, essa placa dá pra brincar até em 4K. Nesse caso aqui, que tá faltando uns FPS para dar 60, eu tô jogando na casa dos 50, aí é só trocar, ao invés de jogar no Ultra, que é o que a gente está fazendo aqui, você vai lá e configura possivelmente em qualidade alta e você já passa a jogar em 60 FPS. Nós estamos bem perto, qualquer mexidinha ali na configuração gráfica pode ser o que falta para atingir 60. Começamos bem, vamos dar uma olhada em outro game, vamos tentar algo agora um pouquinho mais pesado para ver se a gente consegue ir tão longe assim. Bom, o nosso próximo game agora entra em ação, Witcher 3. É um game bastante apoiado pela Nvidia, até por isso que às vezes você tem que tomar um certo cuidado quando está fazendo testes com ele na linha Radeon, mas que as placas da AMD não se saem tão mal, especialmente porque aqui a gente sempre tira da equação o Hairworks. Então, já vou mostrar aqui para vocês, o preset do pós-processamento está no alto, e aqui nós estamos com o preset do Ultra, mas desligando as tecnologias Hairworks. Então quer dizer que não vai ter aquela influência negativa de tecnologias que são mais voltadas para as placas GeForce. E começou bem. Vê que é começando a jogar na casa dos 80 FPS. Vegetação é o que é mais difícil para a placa de vídeo, é por isso que esse teste está sendo feito aqui no Pomar Branco, não lá em Novigrad, porque Novigrad pesa no processador e a gente não quer saber se o Core i9 aguenta Novigrad, a gente quer saber se a RX 590 aguenta Witcher 3. E bastante vegetação é um bom lugar para testar isso. Nós temos aí um pouquinho de frame times esquisitos em alguns momentos, mas em geral a gente está jogando na casa dos 70 FPS. 75, nada mal. Vou mandar mais um pouquinho por aqui. Vamos ver o quanto a gente consegue piorar a vida da 590, mas está indo bem. Sempre acima dos 70 FPS, dos 60, né? Você vê a vegetação bem cerrada, às vezes quer cair para 65. Bom, o carpeado levou alguns segundos só para bugar pela primeira vez. Vamos por algumas botões errados. Saia. Vamos aplicar um pouquinho de fogo para ver se dá algum efeito. Deixa eu descer ali embaixo, tem uma... A gente sempre dá aquela briguinha ali naquele pântano. É interessante a gente sempre repetir mais ou menos os mesmos lugares para ter um pouquinho de coerência nos testes. Explosão chegou a trazer para 60 FPS, mas ainda está mantendo em geral acima disso.
Ah, eu tô aqui apertando para dar o Igni, não tem... Agora foi. Queria explodi-lo. Vem. Sim, eu sei, tem fumaça. Oi, Signi. Vamos. Iha! Bom, estamos próximo dos 60 FPS jogando no Ultra sem o Hairworks. Quero tentar trazer o Quad HD para esse gameplay. Vamos ver se a gente aguentaria jogar nessa... Se essa placa daria conta de jogar aqui em 2560 por 1440. Bom, Quad HD configurado. Agora nós temos uma taxa de quadros um pouquinho... Espera aí que eu estou na fumaça aqui, está fazendo mal para a saúde aqui. Temos uma taxa de quadro um pouco mais baixa. Caiu, não estamos tão mal assim. Vê que o gameplay está bem possível ainda, porque está na casa dos 40, 50 FPS basicamente. Então a fluidez está bem aceitável, até porque vê que a linha do frame time ali, o ritmo que está sendo feito os quadros está bem estável. Talvez uma explosão aqui, outra ali, ó. Mesmo isso não variou tanto assim. Está rodando bem, mas trazer para o Quad HD traz o gameplay para 50 quadros por segundo, que de médio, que não é ruim. É bem possível você, inclusive, fechar esse jogo inteirinho rodando ele a 50 FPS. Mas vamos fazer o seguinte, para quem está buscando Quad HD, às vezes vale a pena você baixar um pouco a qualidade. Então, ao invés do Ultra, nós vamos para o Alto, sempre desligando o Hairworks. Então, ó, agora está tudo no preset alto ao invés de Ultra. Pós-processamento segue no alto e vamos ver se isso impacta o suficiente. Bastou trocar do Ultra para o alto, a gente está conseguindo jogar agora na casa dos 63 FPS. Então, aquele mesmo trecho que estava rodando a 50, a gente tem um salto considerável de jogar. Se a gente vai e troca para jogar no alto. E, sinceramente, a diferença de performance não é tão relevante assim. A diferença estética de você trocar, a diferença de performance é bem relevante, porque agora a gente joga mais próximo de 60 FPS. Cheguei a ter uma queda aqui para 55, mas ainda é próximo de 60, enquanto que a parte gráfica fica melhor. Você pelo menos tem uma resolução maior e o impacto gráfico não está muito grande. Estou tentando perceber se tem alguma coisa muito notável, mas não, a qualidade gráfica está bem aceitável rodando nessa casa. Então, se você tem um monitor Quad HD, quer aproveitar para usar toda a densidade de pixels que o Quad HD traz, né, que é essa imagem mais nítida, você consegue jogar assim. Outra coisa que dá para fazer, mas acho que isso é mais para quem está jogando em 4K, que seria tirar o antisserrilhado. Então, nós poderíamos ir aqui em pós-processamento e tirar o antisserrilhado. Vamos ver como é que fica. Até que em Quad HD não parece ter ficado de todo mal, mas ainda assim fica mais, principalmente quando você olha, por exemplo, aquela árvore ali no topo, vê que ela está um pouquinho mais serrilhada. 4K realmente o antisserrilhado não deixa saudade, o Quad HD ainda não é uma densidade de pixels alto bastante para a gente querer jogar nela, jogar sem pelo menos usar o antisserrilhado. Bom, vamos lá dar uma olhada então em outro game para ver qual é a performance que a gente consegue atingir com uma 590. Próximo game, galera, é hora de a gente dar uma olhadinha em Battlefield 5. Eu estou jogando ele agora em DirectX 12 para a gente dar uma olhada na performance da nova API. Tenho visto alguns momentos ela se dando melhor do que era em Battlefield 1. Nós tínhamos muito stuttering, vamos ver se vai acontecer isso também aqui. E nós configuramos agora da seguinte forma, vou começar jogando em Full HD qualidade Ultra e vamos ver qual é o nível de performance que a gente vai conseguir. Battlefield é um jogo que costuma ser bem otimizado, costuma rodar bem, tanto em GeForce quanto em Radeon, então eu estou esperando um bom desempenho dela nessa partida online. Bom, estamos nesse momento jogando no Ultra, pouco acima dos 60 FPS. Aço retorcido é um cenário que, especialmente quando está chovendo, pode dar bastante trabalho para a placa de vídeo. Muita vegetação, muita água. É realmente um cenário bem intenso para testes. E aqui a gente está jogando acima dos 60. Está entregando quase 70. Dá uma oscilada entre 60 e 70. Eita.
Ai, para de se mexer. Para de descer. Ah! Filho da mãe. Bom, vamos fazer o seguinte, tá indo bem, estamos rodando a mais de 60, 70 FPS a maior parte do tempo. Vamos tentar forçar um pouquinho mais a mão para ver o que vai acontecer aqui. Vou aqui em vídeos, na configuração de vídeo, vou trocar para o Quad HD, como a gente vem fazendo. E vou tentar trocar o preset para o alto, para ver o que acontece. Ao invés de pôr tudo no Ultra, vamos pôr no alto e vamos ver o que acontece. Então, Quad HD e um preset que seria do alto, menos aqui o oclusão de ambiente, que eu não usei a tecnologia da NVIDIA, que ele coloca por padrão. E vamos nós. Eita, começou a briga tensa aqui. Nem tô conseguindo enxergar nada. Que? Ah, o cara construiu o track e não consegui enxergar. Ah. Bom, trocando o Full HD no Ultra para o Quad HD no alto, a gente tem uma troca próxima. Vê que os pixels adicionais, nós temos mais ou menos 30% a mais pixels para renderizar quando você troca do Full HD para o Quad HD. Ao mesmo tempo, é meio que o que a gente alivia para a placa de vídeo quando a gente troca do Ultra para o alto. Então a 590 está conseguindo levar o Quad HD em qualidade alta acima dos 60 FPS nesse nosso gameplay aqui. Vê que ó, tem mantido, raramente eu tenho visto taxas abaixo dos 60. Aff. Então é uma troca que vem realmente fazendo sentido para se você tem um monitor Quad HD e quer aproveitar essa resolução mais alta, em geral a gente consegue abrir mão. Meu Deus, quanta gente! Abrir mão de um pouco mais de qualidade gráfica para poder pôr mais pixels, renderizar o jogo com uma contagem de pixels mais alta. Me levanta, eu estou do teu lado. Você morreu também. Ah, tá, você ter morrido também. E eu faleci. Próximo game que eu vou dar uma olhadinha, estamos com Shadow of the Tomb Raider aberto. É um game baseado em DirectX 12, então é legal também testar a nova API. E estamos com um preset que não é o máximo, porque eu mexi aqui na oclusão de ambiente. Ao invés de usar o HBAO, que é aí desenvolvido pela NVIDIA, nós estamos usando o BTAO, mas o resto é o preset mais alto aí disponível no game. E por enquanto, pelo menos jogando esse pedacinho inicial, tá indo bem. Estamos jogando aí na casa dos 75 FPS, jogando em Full HD configuração Ultra. Agora, por um outro ambiente um pouquinho mais aberto, você vê que caiu para casa dos 67. Mas ainda assim, é acima dos 60 FPS. Normalmente é o que o gamer vai buscar, mesmo sendo uma campanha single player, você então não vai buscar taxas de quadros muito altas, mas para você jogar no PC, você normalmente está mirando a 60. Ah, cai numa parte aqui de puzzles. Bom, já que por enquanto está dando para jogar em Full HD, vou trazer o gráfico um pouco mais para cima. Vamos trazer a resolução para o Quad HD para ver o impacto que isso vai trazer. Aí, como havia acontecido já em outros games, por exemplo, o caso do Witcher, trazer para o Quad HD derrubou pouco acima dos 60 para algo na casa dos 40, 45, 50 FPS. Então, vamos tentar copiar a mesma solução. Aqui em vídeo e gráficos.
E vamos tentar trazer para qualidade alta, novamente aqui, não usando a tecnologia da NVIDIA, inclusive o preset alto já não usa mais. Galera, e reaplicando as texturas, dando um tempinho, vê que a taxa de quadros não variou tanto assim, tá? Agora na casa 2,53, enquanto com o uso aí total da RX 590, então é ela que não está dando conta. Então parece que se você quiser jogar em Quad HD, vai ter que abrir mão de ou mais qualidade gráfica ou jogar aqui na casa dos 50, porque não é exatamente uma resolução ruim. Não chega a ser um problema você jogar nessa taxa de quadros, é uma taxa, principalmente para um jogo single player, eu jogaria facilmente, ainda mais porque está bastante estável, mesmo com esses efeitos de chamas aqui que tem aqui embaixo, vê que o jogo está com uma estabilidade muito boa, está acima dos 50 FPS a maior parte do tempo. Agora que eu esse close aqui para usar o arco caiu para 47, mas como a taxa de quadros está relativamente estável, está dando para jogar legal. Galera, e para fechar os nossos testes, eu vou jogar um pouquinho do que tem sido a pedreira para praticamente todo o hardware que a gente testa aqui, tanto processador quanto placa de vídeo. Eu estou falando de Assassin's Creed Odyssey, o game aí da Ubisoft que vem fritando os nossos chips, seja processador, seja placa de vídeo. Por isso que ele é o único que não vai começar em Full HD Ultra. Eu estou começando a bateria de testes colocando em ação qualidade alta, o preset alto, e Full HD. Porque jogar no Ultra nesse jogo é se incomodar. Exceto se você tiver um hardware muito potente, mesmo ele às vezes a gente roda algumas coisas aqui e não roda legal. Agora nós estamos então jogando game próximo dos 60 FPS, o que já é um resultado assim, bom, dentro do que muitas vezes a gente vê acontecer com as placas Radeon, mas vê que ele não chega a bater os 60, ele passa perto, mas está rodando na casa dos 50 a 60. É o único game da nossa bateria de testes em que a gente faz aquele comparativo que a 590 perdeu para 1060. E é realmente porque as Radeon estão se saindo abaixo das GeForce quando o assunto é Assassin's Creed Odyssey. Ao longo dos nossos testes isso tem ficado bastante evidente. Mas não está ruim. Vê que a gente está quase atingindo, agora começou a passar dos 60 FPS, o que para mim é um bom resultado. Jogar em qualidade alta e atingir 60 FPS não é dos piores. Claro que eu gostaria de estar jogando games no Ultra, como a gente estava fazendo até agora, mas pelo menos qualidade alta, 60 FPS Full HD, e principalmente olhando para a estética do jogo, menos do que ficar se preocupando qual é o nome que está escrito no preset, é olhar como o jogo, a aparência do jogo está, e ela não está de todo mal. Vamos subir num lugar mais alto. Eu estou percebendo que não está tão ruim quanto foi há um tempo atrás. Eu joguei esse game para fazer análise no Adrena e eu estava usando uma RX 580 e estava bem ruim. O gameplay estava bem comprometido, rodando abaixo dos 50, indo para os 40 FPS, era muito notável a queda de desempenho, e o jogo parece estar num estado melhor agora, com vários updates de driver e patches do jogo, ele parece estar mais estável, acontecendo aquilo que me irritava bastante enquanto eu fazia os gameplays lá em casa. Ver como não tem mais tanta fluidez a cena, porque quando começa a ir para os 45 FPS, você estava jogando a 60 e cai para 45, você sente a queda acontecendo. Nossa, olha só, aqui 50, aqui 40, vai começando a dar impacto na fluidez da cena, isso é bem negativo para o gameplay. E Assassin's Creed é o único momento em que nos testes que a gente fez, a 590 saiu pior que a 1060, e é realmente um ponto que tem sido ruim para as Radeon em geral. Mas pelo menos, mesmo essa situação que é uma das piores, que a gente está ciente que que as Radeon e a 590 por consequência está passando, vê que o resultado está legal. Nós estamos rodando o game aí na casa dos 50 a 60, algumas paisagens um pouquinho, né, principalmente aqui em Atenas, que é um dos piores lugares para fazer isso, nós já estamos de propósito num lugar que cai muito. Essa que é uma das piores situações, está caindo para os 47, mas em geral o jogo não vai ficar tão mal assim. Vê que a maior parte do tempo que eu estou andando por aqui e por lá, está na casa dos 60, 50, 60. Qualidade alta, então nem vou insistir muito em pôr em Quad HD, porque se Full HD já está sendo um problema no preset alto, a gente ia ter que baixar muita qualidade para conseguir um bom resultado. Então realmente é um jogo em que as Radeon podiam entregar. Subi um pouquinho aqui, já tive uma queda para casa dos 45.
É realmente um game em que as GeForce estão na vantagem e a 590 por consequência, mesmo tendo mais performance em todos os testes, aqui ela sente esse baque dessa falta de eficiência das Radeon nesse game. Bom, algumas coisas que é legal a gente destacar sobre a 590. Como vocês podem perceber, ela rodou ao longo dos testes na casa dos 1560 MHz, o que é bem acima dos 1366 MHz que a gente tinha com o modelo que também, inclusive, era da Sapphire, da RX 580, modelo Pulse. Então nós temos um ganho considerável de clocks e a temperatura está ótima. Eu praticamente não ouvi ela trabalhando, ela praticamente não produz ruído, mesmo em alta carga. Vi chegar até 70 graus, que foi onde ela estabilizou, e mesmo assim ela não precisou baixar frequências. A memória, o consumo de memória, nós temos um total de 8 GB, mas mesmo em Quad HD, o consumo não é muito acima disso. Então eu acho possível, como aconteceu com a 580, que modelos de 4 GB dê conta da maior parte das situações, e quando não dá conta, você baixa um pouquinho as texturas e consegue manter nos 4 GB. Mas memória é uma questão de melhor ter sobrando do que faltando. Então 8 GB é bastante, mas ao mesmo tempo, se não traz um custo muito mais elevado, não tem por que não ter mais memória. A 590 até o momento eu só vi modelos com 8 GB, mas se aparecer um modelo com 4 GB e você está pensando em jogar em Full HD, e quiser economizar, dependendo da diferença de preço, pode ser que vale a pena você pegar só 4 mesmo. Agora comentando da questão de ganho de performance, experiência em geral. A placa funciona muito bem para Full HD Ultra e consegue encarar o Quad HD. É só você baixar um pouquinho a qualidade gráfica nos jogos mais pesados, então trazer para o alto já resolve a maior parte dos games. Assassin's Creed, esse aqui é um caso perdido para as Radeon, pelo visto, mas você consegue jogar em Quad HD também com essa placa, basta você abrir mão da configuração Ultra e trazer para a configuração alta. Você tem uma boa taxa de quadros acima dos 60 FPS. Alguns games mais leves ou bem otimizados, como foi o caso do Doom, a gente conseguiu colocar até em 4K qualidade alta e ela foi lá e aguentou o tranco, rodou ali próximo dos 60 FPS. Então, é uma placa indicada para Full HD Ultra ou Quad HD qualidade alta. Para os games mais pesados vai ter que trazer para altos, games mais leves vão rodar em Quad HD no Ultra sem problemas. A única coisa que vocês têm que ficar de olho é a questão do preço. Ela foi lançada com preço de lançamento mais alto do que da RX 580 e tem pouco ganho de performance. Nós não temos um salto tão significativo de desempenho. Você vai ver, ao longo dos nossos testes, vocês conseguem ver no nosso vídeo comparativo, na nossa análise, que existe um ganho consistente de performance em relação a 580, mas ele é pequeno demais para valer um investimento se a diferença de preço for muito grande. Na prática, 580 entrega algo bem parecido com o que a gente teve aqui. Uma placa competente para Full HD no Ultra e que vai conseguir rodar Quad HD se você baixar um pouco a qualidade gráfica. Então você precisa ver a diferença de preço. Se as duas chegarem por preços próximos, aí vale a pena partir para 590. Ela tem uma margenzinha de desempenho que vai compensar esses reais a mais que você investir. Mas se o custo for muito mais alto, não tem muito porque vocês mirarem nessa placa. Deixa e fica com a 580, que vem aparecendo em algumas promoções muito boas até. Temos visto o preço dela mais interessante, inclusive, que a da GTX 1060 também, de 6 GB. Então, se você encontrar uma 580 por uma diferença de preço considerável, é melhor ficar com a 580, porque aqui o ganho de desempenho não é tão alto. Galera, esse aqui foi os nossos testes com a 590, este modelinho aqui da Sapphire, que se saiu muito bem em nossos testes. Uma boa placa em relação custo-benefício para quem está mirando em Full HD ou Quad HD. Então fique de olho, pode ser uma opção para o PC de vocês. E para mais testes com hardware, é só assinar o Adrena, que vocês ficam sabendo toda vez que a gente colocar um hardware para esquentar e ver quantos FPS ele entrega. E nos vemos numa próxima. Tchau, tchau! Bom, se você ficou interessado em saber mais sobre a 590 e especialmente dar uma olhadinha como é que fica a comparação dela com outras rivais do mercado, nós já temos no ar um vídeo comparando o desempenho dela, da 580, sua antecessora, e da GTX 1060 de 6 GB. Dá uma olhadinha lá para ver o quanto varia o desempenho.